Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre produtividade. Espero que todos estejam bem. Vamos em frente, vamos começar esse grande bate-papo nessa live. Esperar o pessoal chegar. Sejam todos bem-vindos. Hoje o dia é para falar de como produzir mais com menos tempo, né? O assunto é totalmente voltado para obter resultados na vida, né? Seja na sua vida profissional, seja dentro da sua empresa como um colaborador para ajudar a sua equipe, para ajudar o empreendedor que te deu a primeira oportunidade, seja lá o que for. Ó, deixa eu começar falando o seguinte. Essa live, ela faz parte de um conjunto de lives em que eu venho apresentando os 4 processos-chave que uma empresa, que toda empresa do planeta tem e que tem que ter atenção bastante focada nesses 4 processos, tá? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Emerson Vilaronga e você consegue ir lá na minha bio achar o link para a live número 0, que foi a que eu falei sobre os 4 processos, o link para a live número 1, que foi o primeiro processo, o link para a live número 2, que foi o segundo processo, e essa que você está aqui é a live número 3, que é o terceiro processo. E quais são esses processos, né? Os processos são os 4 processos-chave que todas as empresas têm. São, primeiro processo, processo de inovação. E aí, se você quiser saber como é esse processo, passo a passo, você vai lá na minha bio. Aí tem uma dica, lá na minha bio também tem um link para você entrar na minha comunidade, tá? Então você vai lá na minha comunidade e fazer parte, porque aí eu consigo te avisar exatamente, mais rapidamente, mais diretamente, aquilo que você... Quando vai ter a live, vai ser o assunto da live, eu consigo te informar. Vou explicar isso para vocês com mais calma, tá? Sobre a minha comunidade lá no WhatsApp. Funciona assim. Quando você me segue ou quando você entra no Instagram e eu quero avisar você que vai ter uma live sobre um assunto, eu não consigo chegar até você. Eu posto as coisas no Instagram e é o Instagram que decide se ele vai te mostrar aquilo que eu postei ou não. Ele que vai verificar. Será que aquela pessoa quer entrar esse conteúdo ou não? Então ele vai fazer ali meio que uma censura, né? Ele vai falar, ó, o Emerson quer mandar uma mensagem para mim, mas ele não consegue, porque o Instagram vai julgar se eu quero ou não, se eu posso ou não ver, se eu devo ou não ver. Então, se você quiser se conectar direto a mim, para que eu possa, de fato, jogar alguma informação e você receber, colocar lá, ó, olha, todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã, eu faço a live e o assunto da live vai ser tal. Então, se eu falar, semana que vem nós vamos falar sobre tal coisa. Se você quiser se conectar a mim de tal forma que eu possa te avisar com mais certeza, você vai lá na minha bio. E lá na minha bio tem um link para você entrar na minha comunidade. Aí é uma comunidade do WhatsApp. E aí lá, quando eu coloco, você recebe. Aí é garantido que você não vai ficar de fora dos movimentos. Então, só para entender, a live de hoje, nós vamos falar sobre produtividade. E como é que funciona a estrutura da minha live? Eu começo exatamente às 7h30. E durante 30 minutos, eu falo o meu conteúdo, que está todo preparadinho aqui, tá? Não é de cabeça, não. Eu me preparo para poder falar com vocês sobre o assunto do dia. É uma mini aula de meia hora, tá? Depois eu abro para quem quiser entrar comigo, poder falar direitinho e aí a gente poder debater e tal. E geralmente fica mais meia hora ali nesse bate-papo que é bem interessante, tiro dúvidas e tal. Então o que você faz? Você vai fazer o seguinte, se você tiver qualquer dúvida, comentário, qualquer um, você vai lá e já coloca agora. Por exemplo, eu falei e você foi lá e coloca. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. O Fábio Plácido falou assim, ó, lindo. Ele me achou lindo agora, é agora que ele colocou. E depois eu vou comentar sobre isso aí. Fabinho, tu também é lindão. Tamo junto, moleque. Então é isso, tá? Então se você quiser deixar algum comentário, faz um favor para mim aqui, ó. Vocês que já estão aqui online comigo, me fala se o áudio tá ok. Você está escutando bem o áudio? Tá ok? Vocês estão escutando direitinho? Tá bacana? Coloca aí áudio ok. Eu só coloco um ok para eu saber que vocês estão escutando o meu áudio, o que eu tô falando aqui. Então, enquanto vocês vão colocando aí ok,
Bom dia, Lili. Enquanto vocês vão colocando aí, ok? Bom dia, Rogério. Bom dia, Fabiana. Obrigado, tá? Bom dia, Carol. Então, assim, enquanto vocês vão colocando aqui as informações, bom dia, Marco. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Marlene. Tá todo mundo aqui, ó. Hoje, o Carlinhos, que é esse que está escrito na Becast, eu vou convidar ele para entrar ao vivo comigo depois do horário, né? Depois eu passar aqui o conteúdo, eu vou pedir pro Carlinhos entrar ao vivo comigo. Se você já tiver, já fica no esquema aí, Carlinhos. Eu vou explicar depois quando você entrar, tá bom? Então é o seguinte, só para a gente entender o momento que nós estamos nessa live. Essa live, ela é a live número 3, tá? Porque é o processo número 3. Todas as empresas do mundo, seja a Apple, Microsoft, Coca-Cola ou o tiozinho que tem um carrinho de chá aqui na minha rua, precisam ter esses 4 processos. Aí pode ter milhares de pessoas trabalhando no processo ou pode ter só uma pessoa, o próprio empreendedor trabalhando naquele processo, não importa. A grande jogada é que esses processos são ponto de atenção. Você precisa ter esse ponto de atenção na tua empresa. E se você não é um empresário e trabalha numa empresa, se você tem a oportunidade de saber um pouco sobre cada um deles e ser um profissional super versátil, ou escolher um processo, se aprofundar e ser um especialista. E aí, em qualquer uma das situações, você tende a ser mais reconhecido quando você tem esse olhar ali para esses processos. E quais são esses processos? Nesse conjunto de lives, nós vamos ter 6 lives. Hoje é a live número 4 do processo número 3. Houve uma live de abertura, onde eu expliquei quais eram os processos. Depois eu vou fazer uma revisãozinha rápida. Houve a live do primeiro processo, houve a live do segundo processo, hoje é a live do terceiro processo. Depois, semana que vem, na terça-feira, às 7h30, eu vou fazer a live do quarto processo e na outra semana eu faço uma live de encerramento. Então são 6 lives, é um mini curso sobre os processos-chave. Eu perdi as outras lives, como é que eu faço para poder chegar nesse conteúdo? Você vai lá na minha bio, e aí eu já deixei mastigadinho lá, live 0, live 1, live 2 e hoje é a live 3, estamos aqui fazendo ao vivo. Então você vai entrar e vai pegar lá depois na bio, assiste as outras lives, não é preciso assistir as outras para entender o que eu vou falar aqui agora, mas depois é legal para você ficar completo, tá bom? Então qual que é a jogada? São 4 processos-chave que toda empresa tem. O primeiro processo... Desculpa. Deixa eu tomar água aqui. O primeiro processo que toda empresa tem que ter é o processo chamado processo de inovação. Por que toda empresa tem que ter? Porque você precisa, para você ter uma empresa, você presta serviço ou cria algum produto ou serviço para oferecer para as pessoas. Esse produto ou serviço, em algum momento, ele foi pensado como a solução de algum problema, né? Então, por exemplo, tá aqui, ó, entrando aqui, Grupo Transfer, tá lá o Diogo. O Diogo, ele tem uma empresa de uma estamparia. Então a empresa dele, ela produz camisetas estampadas, tem outros itens, mas para produzir a camiseta é porque ele pensou, alguém precisa dessas camisetas. Então ele pensou num público-alvo, pensou em quais eram as dores, quais eram os desejos desse público-alvo, como é que ele poderia ajudar esse público-alvo, criou um produto ou um serviço. E aí, ao criar esse produto ou serviço, ele colocou à disposição. Isso é o processo de inovação. E ele faz isso continuamente. Por quê? Porque ele está sempre tentando se reinventar, criar novos processos melhorados, novos produtos e serviços. E aí ele vai fazendo esse trabalho de inovação. Na live número 1, se você for lá na minha bio, eu explico o Double Diamond, ou duplo diamante. É uma metodologia para você implementar na tua empresa e começar a criar produtos extremamente inovadores de forma muito mais eficaz. Aí se você perdeu, vai lá na minha bio, tem o link facinho lá. Live 1, processo de inovação. Perfeito? Então esse é o processo número 1. O processo número 2 é o processo de vendas. Até porque se você criou um produto ou serviço, você precisa colocar ele à disposição no mercado. Então existe uma forma de fazer isso. O mercado inteiro chama essa metodologia de vendas, o funil de vendas e tal. E eu quebrei esse negócio. Se você ainda usa o funil de vendas, você está atrasado. Porque se você segue o Emerson, se você está comigo, você já está além do funil de vendas. E você vai saber sobre a ampulheta das vendas.
Se você ficou curioso para saber o que é a ampulheta das vendas, está na live número 2, lá na minha bio. Aí eu vou explicar para você que o funil, se você ou você sofre do funil de vendas, ou você vive da ampulheta de vendas. Então, tá lá na minha live número 2 sobre vendas. E essa live especificamente aqui, nós vamos falar sobre produtividade. Por quê? Porque é o processo número 3. Criei um produto ou serviço, coloquei à disposição e fechei negócio. Apertei a mão, troquei valor. Agora eu preciso produzir e entregar. Nessa hora de produzir e entregar, eu vou conseguir ter mais prosperidade se eu conseguir trabalhar menos para produzir mais, né? Então a relação tempo, mais trabalho, menos tempo, mais resultado. Vamos lá, mais trabalho, menos tempo, mais resultado. De tal forma que você consiga equalizar e ter os resultados que você deseja sem gastar tanto tempo, até chegar ao ápice de você ver a coisa acontecendo automaticamente e nem precisar de repente pôr a mão. Isso é produtividade, você precisa produzir. Quem produz está nessa fase aqui, ó, da produção, que é o processo número 3, a live de hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre outro assunto. Nós vamos falar sobre relacionamento. Porque uma vez que você começou a produzir para entregar para o teu cliente, você tem relacionamento com o seu fornecedor, que são seus parceiros que te apoiam. Você tem relacionamento com a sua equipe, que é quem vai fazer aquele negócio acontecer. E tem relacionamento com o seu cliente, que é quem trocou valor e passou a ter uma relação profissional com você. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre CRM e relacionamento, perfeito? Hoje, nós vamos agora detalhar tudo sobre produtividade. E aí, já sabe, né? Quem me segue, quem vem para minhas lives, o ideal é isso aqui, ó, uma caneta e um caderno, porque eu vou numa sequência e se você anotar vai ser muito importante para você reviver isso aí, tá bom? Primeiro eu vou falar o seguinte, produtividade é produzir mais trabalhando menos. Vamos resumir assim. Trabalhando menos, produção, resultado, trabalhando menos, trabalho. Quando você começa, e eu vou falar para você assim, quando você começa a sua vida profissional, você procura um trabalho. Algumas pessoas querem só um emprego, né? Que é para, de repente, ganhar ali uma carteira assinada e ficar de braço cruzado recebendo salário. Isso é emprego. Trabalho não. Trabalho é você entrar numa empresa para somar, para ser um diferencial numa equipe, para assumir, de repente, uma liderança, depois, se for o caso, empreender, depois você transformar o seu empreendimento em um legado. Isso é trabalho, esse é o teu trabalho, isso é a execução do seu propósito, deixar um legado. Então, o trabalho é o formato, é a hora de agir, né? De você pegar e transformar coisas, ou mover pessoas do ponto A até o ponto B, ou transformar insumos em produtos, esse é o trabalho. Geralmente, eu vou falar assim, ó, vamos imaginar que todo mundo aqui é empreendedor, e se você trabalha numa empresa e deseja ser empreendedor, você... Ah, não, eu não tenho um perfil de empreendedor, eu quero continuar sendo só um trabalhador aqui de boa, tranquilo. Mas de repente você pode ter uma segunda renda. Não, Emerson, você não entendeu, eu não quero ter uma segunda renda, eu quero ter meu emprego, ser bem sucedido ali, trabalhar, tá tudo bem. Então imagina o seguinte, se você não tem interesse de empreender ou de ter uma segunda renda, se dedica ao empreendedor que te deu a oportunidade, porque ele quer. E aí você tem que ser importante para ele. Se você é um cara que para ser um braço direito, para ser alguém que trabalha numa empresa e tem alguém está correndo risco por você. Então, aprende, escuta, porque é por ele também, tá bom? Então, honra aquela pessoa que está te dando a segurança para que você não corra o risco que você talvez ainda tenha medo de correr. Então, vamos lá. Então, o trabalho, no começo da empresa, no primeiro momento da empresa, a gente entra sem saber muito bem como é que faz. Então, se você não é uma pessoa formada em administração, se você não é um gestor, se você não tem uma experiência, mesmo que você tenha uma experiência como profissional, mas ainda não tenha a sua própria empresa, você tem ali a ideia de entrar numa empresa. Vamos começar agora. Vamos imaginar aqui um carrinho de chá, como eu falei no começo, né? Começamos a montar um carrinho de chá. Aqui comigo hoje, eu imagino que não tenha ninguém que tenha montado um carrinho de chá. Eu nunca montei um carrinho de chá. Nós não sabemos fazer isso. Imagina aqui agora, que está ao vivo, ninguém já teve essa experiência de montar um carrinho de chá. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar inovar, vamos criar um carrinho de chá, vamos fazer esse negócio. Como é que a gente faz isso? Então eu vou lá, compro o carrinho de chá, pesquiso as receitas, compro os insumos,
preparo o meu chá inicialmente, aí eu vou para a rua, o que vai acontecer? Eu vou ter uma série de problemas. Uma série de problemas. Então, quando você começa o seu trabalho, você no estágio número 1, você está na fase do improviso e você tem que ser um expert em análise e solução de problemas. Para você ser um expert em análise e solução de problemas, existe um método para fazer isso. Esse método em português chama MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, que em inglês é Case Story. Esse método de análise e solução de problemas, ele vai te guiar em como checar, como analisar porque qual é o segredo da análise e solução de problemas? Que é o estágio 1. É que você tem que descobrir sempre quais são as causas fundamentais dos problemas que vão acontecendo. Vou dar um exemplo para você. Se você estiver tomando banho e de repente desarmar o disjuntor e você estiver ensaboado, como é que você resolve esse problema? Como você está todo molhado e ensaboado, você resolve esse problema indo lá e armando o disjuntor novamente. Isso é uma solução paliativa para aquele problema que aconteceu. Mas não vai resolver o problema, porque de fato o problema está no dimensionamento do fio, no dimensionamento do chuveiro, no dimensionamento do disjuntor. Existe algum problema que é uma causa para ele ter desarmado. Mas naquele primeiro momento a solução ela é paliativa. Então você está indo com um carrinho lá para poder fazer o seu chá e de repente a roda quebrou do carrinho, você não chegou no seu lugar lá, a roda quebrou porque o carrinho está muito cheio, a roda quebrou porque a roda está ruim. Naquele momento inicialmente você coloca lá, dá um jeito, coloca um clipe, alguma coisa e segue o barco, porque é uma solução paliativa, mas depois você vai ter que achar a solução definitiva. E aí depois você vai aplicar soluções corretivas. E depois você vai aplicar soluções preditivas. Esse tipo de expertise na solução de problemas, solução paliativa é aquela que eu resolvo para poder conseguir seguir em frente na hora. Solução definitiva é aquela que você combate a causa. Solução corretiva é aquela que você aplica antes mesmo que dê o problema, né? Então, e a preditiva você aplica mesmo que você não veja nenhum vestígio de problema. Essa expertise na análise e solução de problemas é a primeira habilidade que você tem que criar. Quando você começa um negócio ou você entra no emprego, se você ficar expert em análise e solução de problemas, você vai conseguir resolver muito mais facilmente, porque você vai ter um método para poder enfrentar os problemas do dia a dia. Então, na primeira etapa da produtividade, você tem que ser um expert em solução de problemas. Cara, o seu líder ou o mercado ama quem sabe e gosta de resolver problemas. Porque tem gente que gosta de reclamar dos problemas e fugir dos problemas, e tem gente que vai para cima e vai resolver os problemas. Se você for para cima e criar expertise para solução de problemas, você vai ser muito bem visto no ambiente de trabalho, seja dentro de um ambiente corporativo, CLT, seja dentro de um governo, seja no ambiente do empreendedorismo. E a dica para os meus amigos empreendedores: se o problema que você resolve é botar dinheiro no bolso do seu cliente, vai fazer fila de cliente atrás de você. Fila. Você vai ter que ficar escolhendo com quem você quer trabalhar, tá? Quem sabe resolver problemas sempre está acima de todo mundo, tá? Então, anotou? Resolver problemas. Fechou? Ser expert em solução de problemas. Etapa número 1 da produtividade. São 4 etapas, tá bom? Etapa número 1 da produtividade é ser um expert em solução de problemas. O que você vai estudar? Em português é MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Procura lá. Tem uns livros bem legais do Falcone que explica isso. E você também pode assistir a live anterior, que foi a live sobre duplo diamante, que é o Double Diamond, que também tem uma forma de você desenvolver produtos e serviços com base na análise e solução de problemas. Então, que é justamente o processo de inovação. Anotou aí? Processo número 1, análise e solução de problemas. Sou expert em resolver problemas. Se você conseguiu chegar nesse nível, você já tem 25% ali, já está a nota 2,5, vamos chamar assim, você está com 25% desse negócio. Só que se você viver de solucionar problemas, tende a dar burnout, tende a surtar, tende a chegar um dia e você fala,
não quero mais saber desse negócio, não aguento mais todo mundo, todo dia, alguma coisa para eu resolver. Então, não tem ser humano que aguenta ficar durante muito tempo de frente com esse leão. Vou falar sobre os leões no final dessa live aqui. Então, você chega uma hora que você não aguenta mais esse negócio. E aí você vai se debruçar e vai para o segundo nível, para o segundo processo, em que você vai ampliar a tua capacidade de produtividade. Você vai aprender a fazer gestão de projetos. O que é um projeto? Um projeto é o seguinte, cara, a gente está enfrentando um problema numa certa frequência. Eu sempre tenho esse problema acontecendo. Ou um problema, ou eu estou enxergando uma oportunidade a curto, médio prazo, e essa oportunidade está aqui, ó, latente, e eu preciso conseguir abraçar essa oportunidade. E como é que eu faço isso? Eu não posso ir no improviso, na solução de problemas, porque eu sei que isso vai me dar estresse, eu sei que isso vai me dar burnout. Eu sei que isso vai fazer a minha empresa colapsar. Então eu preciso fazer um projeto para criar alguma coisa que seja que trabalhe para mim depois. O segredo da produtividade é você trabalhar regularmente por alguma coisa, até que essa coisa trabalhe regularmente para você. Quando isso acontecer, você virou uma pessoa produtiva. Aí, aquelas outras narrativas, se você é produtivo, você é próspero, se você é próspero, você acumula sucesso e riqueza. E aí já vai para um lado mais de conquista, né? Mas vamos falar de trabalho. Então, a produtividade você vai trabalhar por um tempo, regularmente para alguma coisa, até que essa coisa trabalhe regularmente para você. Então, no primeiro momento, você vai descobrir qual é essa coisa com a solução de problemas no processo número 1. No passo número 2, na etapa número 2, você vai criar um projeto para criar ou um produto, ou um serviço, ou um método de resolver aquele problema. E o que é um projeto? Um projeto é uma sequência de atividades separadas por etapas, onde você tem um início claro, um meio com muito trabalho e um final claro. Um projeto, ele nunca se repete. Por exemplo, vamos supor, eu vou... todo mundo quem já me conhece sabe que eu tenho uma empresa de software, eu tenho uma fábrica de software e eu atendo muitas pessoas, muitos empreendedores que querem automatizar seus processos. Todo mundo que já me conhece já sabe disso. Bom dia, Maria. E todo mundo sabe que eu venho de uma empresa de treinamentos, de uma Tecnopoto Treinamentos, em que eu fiquei 15 anos fora e depois comprei ela na pandemia. Quando eu comprei, ela estava sofrendo todos os problemas que a pandemia trouxe para muitos empreendedores. Então eu criei um projeto, tinha início, meio e fim. Chamei TP25, dei nome para o projeto. Projeto TP25. Qual era o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto era transformar essa empresa, que era uma grande empresa de treinamentos presenciais, numa grande plataforma de cursos online. E aí existia a etapa de downsizing e a etapa de automação, e eu estou no meio desse processo. Agora eu vou começar com a parte muito forte de marketing, então eu estou selecionando experts para estarem comigo na criação dos produtos mais inovadores para a gente colocar isso no ar. Fechou? O meu projeto chamou TP25, ele tem um início, um meio e um fim. Ele acaba em 2025, encerra esse processo. Eu tenho o meu deadline, ele vai ter o resultado ou o fracasso, mas ele já tem teve data para começar, tem um trabalho para ser feito com planejamento e uma data para acabar. Esse processo, esse projeto que eu escrevi, ele está sendo executado. Tem início, meio e fim, e não se repete. Não vai ter projeto 2025, não vai ter TP25 depois de 25. Acabou, morreu. Mas ele é transformador, ele vai pegar alguma coisa do ponto A e levar até um ponto B. Muitos amigos meus aqui que estão online hoje são coaches, né? Trabalham com o trabalho de transformar pessoas. É um projeto, você tem lá um objetivo, né? Eu quero chegar nesse ponto, eu tenho o ponto A, tenho as técnicas e o ponto B. É um projeto. Um processo de coaching, na verdade, para quem é o profissional que executa o projeto, ele pode fazer isso várias vezes, mas para aquela pessoa que está passando pelo processo, é único. E se ele é único, tem início, meio e fim, se ele é único, então ele é um projeto. Aí eu vou dar uma dica para vocês estudarem. Vocês vão procurar
Existe um instituto, né, que é o PMI, e ele tem lá uma técnica chamada PMP, e tem até um livro chamado PMP Book, e você vai lá e vai conseguir trabalhar em cima das técnicas de gestão de projeto da melhor forma possível. Mas eu vou dar uma dica bem interessante. Se você não tem como se especializar em projetos, você precisa aprender a fazer uma única ferramenta, chama diagrama de Gantt. Existe uma ferramenta muito boa para poder trabalhar com isso, chamado Project. Também tem o Primavera. Na Tecnoponta nós temos o treinamento de Project. Se você quiser, depois você procura a gente lá. Mas na gestão de projetos, você vai ter que aprender a sequenciar. Trabalhar com pessoas, com tempo e com tarefas sequenciadas, tá? Então, o segundo nível da produtividade é a gestão de projeto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro nível, análise e solução de problemas. MASP, que é Say Story. Esses são os métodos que você vai procurar saber. Segundo nível, gestão de projetos. Se você for uma pessoa que é boa em resolver problemas e você é bom em gestão de projetos, você já está ali com 50% do que você precisa para ser um bom profissional na produtividade, tá? Porque você sabe resolver problema com técnica e agora você sabe sequenciar um projeto para combater as causas fundamentais do problema e aí resolver de forma definitiva o problema. Perfeito? Então, a gestão de projetos seria ali a segunda etapa, o segundo item da produtividade. O terceiro item é a gestão de processos. Qual é a diferença de um processo para um projeto? O projeto, ele é inédito. O projeto, ele começa e ele nunca aconteceu. E quando ele termina, ele não vai se repetir. Já o processo, ele é alguma coisa que você vai repetir. O processo é a máquina da prosperidade. A gestão de processos é a máquina da prosperidade. É importante ter os dois anteriores? Muito, muito, muito. Por quê? Porque se você tiver uma máquina que faz as coisas da forma errada e você ficar repetindo aquilo, você vai se afundar. Então você primeiro precisa adquirir sucesso, e sucesso vem de uma boa análise e soluções de problema. Repara, análise e solução de problema, que é a primeira etapa, vai te garantir descobrir qual é a causa fundamental de um problema. Resolver de forma paliativa, combatendo os sintomas, te traz solução imediata. Mas resolver a causa fundamental é o que faz o gol. E resolver a causa fundamental, como é que você faz isso? Você cria um projeto para poder combater a causa fundamental. Sabe lidar com um projeto de forma eficaz e eficiente? Fechou. Você já está muito além. A partir do momento que você aprendeu e resolveu a causa fundamental, você tem a oportunidade de pegar todos esses passos desse projeto e repetir. Se você entende que ao repetir vai ser bom para você, ele deixou de ser um projeto nessa segunda vez e começa a ser um processo. Vou dar outro exemplo para você gravar isso aí. Todos vocês que estão me assistindo aqui, ou trabalham numa empresa, ou tem uma empresa, ou quer ter uma empresa. Todos vocês, sem exceção. Para poder colocar, a live anterior nós falamos sobre vendas, né? E marketing, vendas, pré-venda, venda, pós-venda, falamos sobre a ampulheta de vendas. E aí, se você tiver interesse, vai lá na minha bio que está lá o link. Quando você chegar lá para poder ver, você vai perceber o seguinte: uma das técnicas mais poderosas para você colocar alguma coisa no mercado se chama lançamento. Se você nunca fez um lançamento, o primeiro lançamento é um projeto. Ele tem o início, meio e fim. Você vai pegar e falar, olha, eu vou lançar um produto que eu criei, enfim, vou lançar. Vou fazer um lançamento. Eu sou especialista em lançamento, amo fazer lançamentos. Então, se você depois quiser saber mais, bater papo sobre isso, me procura que a gente bate papo. Manda lá no direct assim, lançamento, e aí a gente bate papo. Me chama, tá? Mas vamos lá. Você vai fazer o primeiro lançamento. Aquilo é um projeto. Se no primeiro lançamento você fez, deu tudo errado, ou deu tudo certo, enfim, seja lá qual for o resultado. Se você quiser fazer o lançamento ser um estilo de vida, você vai implementar na tua empresa um processo de lançamento. E aí, você vai ter vários lançamentos rodando ao mesmo tempo,
Você vai ter rotinas, você vai ter a sequência vai se repetir, porque você vai estar fazendo lançamento número 1, lançamento número 2, lançamento número 3, lançamento número 4. Aí já não é mais um projeto, porque se repete, não é projeto. O projeto foi o primeiro, mas os outros agora são processos. Então, se você vai repetir, você vai fazer aquilo virar processo. Manda mais, Flávia, isso aí. Se você vai repetir, você vai ter que aquilo vai virar um processo. E existem diversos processos. Processos-chave, que são esses que eu estou ensinando aqui, nessas lives, e processos de apoio, como vários outros, contabilidade, marketing financeiro, são processos de apoio. Mas vamos concentrar aqui no chave. A gestão de processos, saber lidar com processos, torna você um profissional diferenciado. A técnica que você vai entrar para se especializar em processos é uma técnica chamada BPM, Business Management Process. O BPM, que é o de gestão de processos, ele vai te dar todo um trabalho para fazer isso. Eu, na minha fábrica de software, uso um processo específico chamado Scrum. É muito legal, né? Mas aí eu não tenho como na live falar sobre Scrum, não tenho como na live falar sobre gestão de processos através da anotação, tá? Então o que você vai fazer? Bom dia, Ricardo. O que você vai fazer? Você vai aprender que se você fez um projeto e ele é bom para você, você vai botar em sequência. E a cada execução, você vai melhorando isso. Bom dia, Anderson. A cada execução, você vai executando isso. Então, por exemplo, o Backsite é uma empresa de desenvolvimento de sites. A gente já desenvolveu mais de 1000 sites. Você acha que em cada vez que a gente vai desenvolver um site, a gente faz um projeto? Vamos fazer um site, tá? Não. Nós já temos um processo validado. Olha que interessante, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Isso aqui é de uma das empresas que eu criei, chamada Move Creative. Então, depois que eu fiz o projeto de implementação lá do lançamento, eu fiz um processo de implementação do lançamento. Então, eu peguei e testei lá, né? Análise e solução de problema. Como é que faz o lançamento? Qual que é a melhor técnica? Qual é o mentor? Aí a gente vai desenvolver a melhor forma possível para poder fazer um lançamento. Projeto. Vamos começar esse lançamento do zero. Passo 1, passo 2, passo 3. Cara, eu gostei desse negócio. Eu vou lançar agora eu vou lançar com frequência. Eu quero agora implementar isso na minha empresa. Então eu peguei aquele projeto e transformei num processo. E aí depois que eu transformei no processo, eu documentei cada etapa. Olha só, quer ver? Vou mostrar para vocês. Cada etapa, deixa eu precisar para ver aqui, ó. Cada etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. E aí eu mapeei cada procedimento operacional de cada etapa. Aí eu fiz um manual de como se faz. Depois eu fiz o quê? Automatizei, criei um software para poder tocar esse barco ali. Repara. Olha como eu já estou agora com o terceiro processo, o terceiro elemento da produtividade, que é a gestão de processos. Análise e solução de problema. Vai nessa, se você for um expert nisso, você vai resolver problemas mais rápido. E aí você vai ter mais resultado com menos tempo, que é a grande jogada da produtividade. Segundo passo, gestão de projetos, que aí é onde você vai conseguir ter um início, meio e fim bem definido, com prazos determinados, com técnicas para isso. Inclusive o Anderson Vilaronga acabou de entrar aqui, ele é o professor de Project da Tecnoponto. Ele ensina as pessoas a fazer isso com uma ferramenta bárbara para fazer. Terceiro item, gestão de processos. E aí você construiu o processo, e aí quando você constrói o processo, e esse processo, no primeiro momento, eu quero comentar uma coisa com vocês. Esse final de semana eu dei uma palestra no evento do Marcelo Lillmann, foi uma delícia. E lá eu falei sobre prosperidade. E aí eu expliquei assim, ó. Você quer ser próspero? O que é a prosperidade, né? Se você tem uma máquina que você coloca uma moeda de R$1, cai uma moeda de 50 centavos, você vai jogar essa máquina fora? Não. É uma máquina que você precisa melhorar. A cada vez que você vai... ela não está boa ainda, né? Ela não está calibrada. Imagina se o Ayrton Senna jogasse fora o carro porque o carro estava com algum problema. Não, você vai ajustando. No primeiro momento do empreendedorismo, no primeiro momento de análise e solução de problemas, o projeto número 1, o projeto em si, pode ser que o resultado não seja tão satisfatório como você imagina. Mas aí é fazer até dar certo.
Então você vai na segunda etapa. Aí você vai fazer o quê? Quando você jogar lá, a sua máquina tiver mais com os parafusinhos, já tiver mais acertadinho, quando você colocar a moeda de R$1, vai cair a moeda de R$1 de novo. Aí fala, opa, ela já está empatando. Quando ela está empatando, na gestão a gente chama de break-even point. Então a gente já conseguiu fazer com que aquela máquina alcançou o ponto de equilíbrio. Ó. Ela já gasta o que ela fatura. Opa, já não tira mais dinheiro do meu bolso, já não preciso mais investir. Ela já chegou no break-even point. Perfeito. Quando você colocar uma moedinha de 50 centavos, cai uma de R$1, aí você está no nível de produtividade, no nível de prosperidade. Então, você tem que ir ajustando essa máquina. Então, lembra que você, no nível 1 da prosperidade, estava resolvendo problemas? Até para descobrir onde estavam as oportunidades? Então, nível 1, análise e solução de problemas. Fechou. Ficou bom nisso? Vai para o nível 2, gestão de projetos. Aí você vai trabalhar lá com um project, enfim, com o Anderson está dando várias dicas aqui pra gente. Aí você vai pegar e vai dar aula, vai aprender a lidar com projetos. Gestão de projetos. Nível 3. Agora que eu já sei lidar com projetos, eu vou pegar o projeto que mais deu resultado e perceber se eu posso viver daquilo. Aquele projeto faz parte do meu propósito de vida. Cara, eu aprendi como é o projeto, né? Então eu quero repetir, quero ficar fazendo eles várias vezes, então eu vou transformar aquele projeto num processo. Primeiro, não vai ser bom. Se alguém falar para você que empreendedorismo, por exemplo, sempre vai dar tudo certo, é mentira, tá, gente? Não é assim que funciona, não. Na verdade, ó, eu vou até refazer essa fala, porque eu também falei sobre isso na palestra que eu dei no sábado, e pode parecer que eu tô falando besteira. Sempre vai dar certo. Por quê? Porque ou vai ter resultado positivo, ou vai te dar aprendizagem. Então, a grande jogada do sempre dar certo, que se fala no empreendedorismo, é que quando você tiver resultado positivo, você vai comemorar, vai celebrar, vai se premiar com itens de merecimento. Mas quando der resultado negativo, você também vai comemorar. Se chover, dança na chuva. Por quê? Porque você precisa comemorar, porque você acabou de aprender um jeito de como não se faz as coisas. Então, cara, é assim que funciona. Se deu certo, comemora. Se não deu certo, você aprendeu como não se faz. Então, sempre vai dar certo, mas às vezes você vai ter resultado positivo, que é a prosperidade, e vai ter resultado negativo, que é o conhecimento de como não se faz as coisas. Você vai fazendo o quê? Você vai colocando essa moedinha nessa máquina até que ela fique totalmente positiva. Na hora que ela ficar positiva, na hora que você perceber que o processo ficou bom, aí, e somente aí, é hora de fazer a automação. Tá bom? Gente, olha só, vou falar uma coisa pra você. Vocês não têm noção da quantidade de empreendedor que bate na minha porta, lá no backsite, tentando, com uma ideia genial, para poder automatizar, fazer uma ferramenta, um software, alguma coisa. E a quantidade de empreendedores chegam lá com uma ideia genial e falam assim, ó, eu tive a ideia, você faz e a gente racha. Falei, cara, a ideia, ela só é um insight. Se nós pararmos para tomar uma cerveja num boteco, vai sair 50 mil ideias. Ainda mais nós aqui que somos diferenciados. Todo mundo tem ideia da com pau. Muita ideia. Muita ideia. A grande jogada é, essa ideia resolve um problema das pessoas? Essa ideia é atrativa o suficiente para gerar renda? Essa ideia já foi testada em um projeto? Existe um processo contínuo de execução dessa ideia? Tipo, existem procedimentos mapeados? Existe já uma sequência que já foi comprovada, testada e aprovada? Somente depois disso que se automatiza e faz software. Entendeu? Então, eu geralmente falo, mas peraí, eu vou atrás das melhores práticas. Os meus softwares são automações das melhores práticas. Não é ideia automática, porque se a tua ideia for ruim, e o procedimento for ruim, você vai fazer o quê? Uma máquina que faz as coisas ruins mais rápido. E aí, o que você ganhou? Você ganhou fracasso em 3, 2, 1. Muito mais rápido. Se ia fracassar em um ano, vai fracassar em um mês, porque agora você tem uma máquina aceleradora do fracasso. Então, a gestão de processos vai garantir que você consiga apertar os parafusos da tua máquina até que ela fique boa o suficiente para você pensar em automação. E aí, quando chegar nisso, você me chama, que a gente faz o negócio e faz a automação, tá bom? Então, vamos lá. Item número 1, análise e solução de problemas. Item número 2, você vai para a gestão de projetos.
Item número 3, gestão de processos, que é dizer que o Nelson Piquet era um excelente ajustador de carro no automobilismo, né? O Ayrton Senna pegava o carro e arregaçava de correr, mas o melhor ajustador, tipo, o gestor de processos da Fórmula 1 foi o Nelson Piquet, falam isso, né? Eu não era muito fã disso, mas dizem que ele era bom nesse negócio aí. Bom dia, Rodrigo. Então é o seguinte, vamos agora pro último elemento para a gente fazer o fechamento. Que aí entram, uma vez que você já aprendeu que um processo específico dá resultado, aí você vai implantar esse processo na sua mente de tal forma que ele aconteça de forma automática. Na gestão do conhecimento, você tem um nível chamado competente inconsciente. O que é o competente inconsciente? Numa outra live eu posso falar só sobre gestão do conhecimento, mas vamos falar só desse ponto que eu quero. O que é o competente inconsciente? Quem dirige sabe que dirige e nem olha para os comandos do carro, não olha para o câmbio, não olha para nada, ele simplesmente entra e dirige. Essa pessoa que simplesmente entra e dirige, ela faz isso de forma automática, porque ela já aprendeu num nível que está implantado no inconsciente. Se você criou um processo produtivo, se você conseguiu fazer alguma coisa de tal forma que aquilo dá resultado para você, bom dia, Helena, seja muito bem-vinda aqui. Então, todos sejam bem-vindos, a Helena acabou de entrar. Então, assim, se você descobriu um processo que é o suficiente positivo para te trazer resultado, prosperidade, o ideal seria que você fizesse isso na força do hábito. E para poder você implantar um hábito, você vai ter que instalar rotinas, tá? Olha, eu, por exemplo, eu imaginei que para eu poder criar vídeos que fossem legais, eu pudesse fazer cortes na internet, eu teria que começar a produzir vídeos longos, né, vídeos maiores de que 30 minutos, para depois eu cortar uns pedacinhos e colocar na internet. Isso foi eu imaginando uma solução para um problema, que era eu criar a minha audiência, criar a minha autoridade. Então eu tinha um problema, eu não tinha audiência nem autoridade. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar vídeos, e aí desses vídeos eu vou fazer uns cortezinhos e vou ficar jogando na internet. Procurei o melhor método para fazer isso. Encontrei no Érico Rocha lá a fórmula do lançamento, um método muito bom para fazer isso. Estudei muito, já fiz mais de 10 vezes a fórmula do lançamento. E aí eu falei, esse é o método bom, vou botar em prática. Então, veja, no meu procedimento aqui, ó, de análise e solução de problemas, eu procurei um bom mentor, um bom método e falei, agora eu vou aprender e vou colocar isso em prática. Projeto número 1, vou fazer um lançamento. Aí fiz. Agora eu quero viver disso. Gostei desse negócio, quero colocar isso como uma prática. Criei um processo. Só que eu tenho que ter vídeos, eu tenho que ter bastante conteúdo para as pessoas me seguirem e para as pessoas estarem comigo dentro desse conceito. Para isso eu tenho que criar um hábito. Cara, como é que eu vou criar um hábito para fazer vídeos? Aí eu falei, vou começar a fazer lives. Então eu vou implantar esse hábito. Então eu coloquei, toda terça-feira, às 7h30 da manhã, eu vou fazer uma live, onde eu vou colocar os assuntos e isso vai me produzir vídeos longos, vídeos de meia hora, 1 hora, que eu vou poder cortar uns pedacinhos e distribuir para essa galera. E assim foi, por isso que você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque esse hábito foi implantado. Agora, eu já venho aqui, já me preparo, já faço no automático, eu já consigo fazer isso aqui de forma automática. Eu nem sei que sei. Eu venho e faço. Então, quando você vai para o nível do hábito, quando você vai no nível das tarefas recorrentes, você vai implantar esse hábito. Se esse hábito é bom, te traz resultado, na hora que você colocou esse hábito, ele começa a fazer. No começo ele é a solução de um problema. Depois ele vira um projeto. Depois se você cria um processo. Quando ele chega nesse nível do hábito, grava o que eu vou falar. As pessoas mais produtivas não são as pessoas mais inteligentes. São as pessoas com os hábitos mais produtivos. Porque se faz parte do hábito dessa pessoa, ela é mais produtiva. De forma inconsciente. Ela faz de forma automática. Ela gera produtividade de forma automática, porque você já validou esse negócio. Entendeu? Então, se você... A Cláudia está colocando aqui, ó. E o que eu preciso ter... É o que eu preciso, ter conteúdo em vídeo. Então, Cláudia,
Vamos supor, as lives são, se quiser depois eu posso te ajudar a fazer isso aí, me procura que a gente conversa. Então é assim, você, quando chega no nível do hábito, quando chega no nível de você saber que você faz isso com frequência, sem nem pensar que está fazendo, bingo, se você chegou, vamos percorrer pelos 4 itens, tem um problema que é audiência e autoridade, não tenho nem audiência nem autoridade, quero ter audiência e autoridade, então tem um problema, quero ter algo que não tenho. Fechou. Análise, solução do problema. Vou procurar os melhores métodos. Eu tenho um método chamado 7Ms. Depois, quem quiser saber, me procura que eu explico o que são os 7Ms. Que é para você resolver os problemas. Então, você vai lá e desenvolveu. Vou criar um projeto para eu fazer 10 lives, por exemplo. Projeto. Pronto. Comecei a fazer isso. Isso virou... Gostei de fazer. Vou fazer com uma certa frequência. Vou criar um processo. Passo 1, escolha o tema. Passo 2, divulga nos grupos. Passo 3, prepara o conteúdo. Passo 4, faz a live. Passo 5, recorta e distribui. Enfim, criei um processo. Coloquei esse processo no meu automático. Toda terça-feira, 7h30, eu vou estar aqui para fazer isso. E agora eu já sei que domingo eu defino o tema, na terça já está no meu automático. Eu faço com prazer e nem vejo. Vou lá e faço. As pessoas de sucesso, elas têm hábitos de sucesso. Não é discernimento, é hábito de sucesso. 4º nível da produtividade é quando você chega no nível do competente inconsciente. E isso você consegue construindo hábitos. Fechou? Agora, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Como é que você vai... um dos elementos mais importantes, eu já expliquei aqui como é que você vai construir um discernimento para chegar no hábito de sucesso, que é o que vai fazer você ter produtividade, porque aí você vai no automático. Só que a gente tem um elemento no meio, que é um cenário que atrapalha muito a gente. E aí eu quero saber se vocês compartilham disso. Primeiro é o seguinte, tempo. Quem aqui tem problema de tempo? Coloca aí. Eu tenho problema de tempo, mas assim, eu tenho. O tempo está sempre contra nós, né? Então, quando é que você vai arrumar tempo para começar o seu projeto? Para estudar? Quando é que você vai arrumar tempo para entrar no nível 1, que é aprender a resolver problemas? Quando é que você vai arrumar tempo para planejar um projeto? Quando é que você vai arrumar tempo para pegar esse projeto e transformar num processo? Quando é que você vai arrumar tempo para pegar esse processo e transformar esse processo em um hábito? Então, o tempo é um elemento muito difícil de você ter. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês em relação a tempo é separar toda a sua semana em blocos de 50 minutos. Então, por exemplo, um dia, você acorda a tal hora, bloco de 50, 15 minutos vamos falar assim, 15 minutos para você dar uma respirada, seja lá que você vai atender o telefone, fazer o que quer que seja, bloco de 50. Formou uma primeira parte. 15 minutos, bloco de 50, 15 minutos, bloco de 50. Formou o período da manhã. Período da tarde. 50 minutos, 50 minutos o bloco para 15, 50 minutos o bloco para 15. Você vai pegar a tua semana. Eu, por exemplo, quando eu estou determinado em fazer isso, quando eu estou numa temporada, quando eu estou numa maratona para resolver alguma coisa, quando eu estou obcecado para fazer, eu separo meu dia em manhã, tarde e noite, crio os blocos de 50 com os intervalos de 15 e vou fazer até a hora que der, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Blocos de 50 minutos com intervalo de 15 entre eles. Pega a tua semana e separa desse jeito. Bloco de 50, intervalo de 15. Fechou? Primeiro faz isso, vai lá e mapeia. Depois, você vai qualificar esses blocos. Como é que você vai qualificar esses blocos? Você vai falar se esses blocos são blocos de solução de problema, blocos de projeto, blocos de processo ou blocos de rotina, que é para você criar hábito. Esse bloco tem como objetivo resolver problema, uma cor, verde, sei lá. Esse bloco, e você vai qualificar esses blocos por essas cores. E você vai pintar esses caras desse jeito. Ó, vou pintar aqui como que eu vou preparar minha semana. Ah, Emerson, mas eu sou funcionário. Então, dentro da empresa,
Cara, não importa para quem você trabalha, tá? Todos nós somos empreendedores. Grava o que eu tô te falando. Se você trabalha para alguém, está vendendo o seu tempo para poder ganhar um dinheiro para resolver os seus problemas de casa. Então você está vendendo o seu tempo para essa empresa e você está sendo remunerado através do CLT. Todos nós somos empreendedores. Pega a tua semana e fala, ó, de segunda a sexta, manhã e tarde eu estou vendendo esses blocos para essa empresa. E depois à noite eu tenho alguns blocos que eu vou trabalhar no meu projeto pessoal, ou na minha segunda renda, ou não quero trabalhar, quero investir em outras coisas. Pinta seus blocos. Crie blocos específicos para você descansar. Ó, esse bloco é para eu descansar, com uma cor específica. Crie blocos específicos para você estar com a sua família. Crie blocos específicos para você cuidar da tua saúde. Entendeu? Qualifica esses blocos e pinta esses blocos. Vai montando a tua agenda desse jeito. Depois que você fez os blocos, separou a tua semana inteira em blocos de 50, intervalo de 15, 50, intervalo de 15, 50, você fez isso. Você qualificou esses blocos dessa forma. Aí eu vou dar uma dica para encerrar essa parte. Hoje eu peguei pesado aqui com vocês no horário, hein? Mas você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai... Eu vou dar uma dica para vocês, aí já é pulo do gato, aí é final do processo do conteúdo para a gente já entrar na parte das perguntas e respostas, tá bom? Você vai entender que difícil não é matar um leão por dia, não é resolver um problema, criar um projeto, criar um processo, criar uma rotina. Trabalhar no que você acha correto, que é a primeira coisa que tem que fazer, não é difícil. Difícil é desviar das antas. Matar um leão por dia não é difícil. Difícil é desviar das antas, porque elas vêm aos montes. Se você está sofrendo de burnout, se você está tendo problemas na tua empresa onde você trabalha, se está tendo problema em qualquer outro lugar, pode ser, eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, eu só sou uma pessoa que analisa as coisas. Pode ser que você esteja com estresse, porque quando você começa a fazer alguma coisa que é importante para você, alguém te interrompe, pedindo para você fazer alguma outra coisa. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, que nós nascemos para ajudar as pessoas. Então, se você não gosta de ajudar as pessoas, você tem problemas para viver em sociedade. Então, se o seu objetivo é ajudar as pessoas, se você sabe que isso é importante, seja na tua equipe, seja como na tua empresa, você está aqui para ajudar as pessoas. Se esse é o seu negócio, é ajudar as pessoas, você precisa entender que você tem que reservar tempo para essa finalidade. Então, pega os primeiros blocos do dia e separa para você matar leão. Mas reserva todos os dias blocos para você ajudar as pessoas. Quando eu falo que é desviar das antas, é a quantidade de problemas de forma aleatória que poderiam se resolver sozinhos, ou que aquela pessoa poderia resolver sozinha, e aí essa pessoa te interrompe no raciocínio para poder fazer aquele negócio acontecer. Quando isso acontece, te deixa muito estressado. Então assim, ó, todas as minhas manhãs, eu uso exclusivamente para poder matar o meu leão. Que é também, tem um livro muito, muito legal que vai ajudar você, chamado A Única Coisa. Ele fala dá mais detalhes sobre esses blocos e tal. Então, eu uso o meu período da manhã para matar o meu leão. E o meu período da tarde para desviar das antas. Só que esse desvio das antas, eu não estou chamando o meu time de anta, nem meus clientes de antas. Eu estou falando da grande quantidade de mini problemas que vem pela minha equipe, que vem pelos meus clientes, que vem pelo cotidiano, que vem pela minha família. Eu reservo tempo para isso, porque o ecossistema gera muita coisa que você tem que participar. O game é coletivo. Então eu separo um tempo, blocos de tempo para eu ficar concentrado na minha evolução e na minha especialização, no meu projeto de vida. E blocos de tempo para eu virar para o meu projeto e falar, galera, e aí, tô aqui, o que vocês precisam? Eu tô aqui para ajudar. Entendeu? Se você fizer isso, quando alguém vier te perturbar no momento que você tá para você fala assim, posso conversar contigo tal hora? Aí você já vai lá e coloca a pessoa para aquele horário. Com o tempo você vai colocar na mentalidade dessas pessoas, da sua equipe, dos seus clientes, de que você está disponível no período X. Fechou? Bom,
A produtividade, ela requer que você organize o seu tempo, hoje eu passei muita informação para vocês, hein, gente? Se vocês pegarem aqui, tô com dúvida como é que faz, vai estar depois, essa live vai estar gravada também para você assistir. Mas você precisa seguir essa sequência: solução de problemas, gestão de projetos, gestão de processos, criação de hábitos, né? E que se você fizer isso, qualificando a sua de forma prática, criando esses blocos de tempo na sua semana e criando tempo para sua família, tempo para a saúde, colocando tudo na agenda. Tem um outro livro também chamado A Tríade do Tempo, que vai falar sobre isso. Se você colocou, se você já colocou na tua agenda, já está resolvido. Não vou entrar nesse detalhe, mas vai lá, ó. Então, 2 livros para você poder ler, se você quiser seguir. Um é A Única Coisa, a outra é A Tríade do Tempo. E aí vai te explicar mais sobre esses elementos que eu falei aqui. Óbvio que eu tenho minhas pitadas de tempero, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos para a segunda parte. Eu vou ler aqui. Agora, Carlinhos, se você estiver aí ainda, é a hora de você me chamar para eu poder liberar você e a gente bater aquele papo. Se não tiver também, não tem problema. Vamos lá, eu vou ver aqui se tem algumas perguntas. Agora, e aí, se tiver, alguém pode fazer as perguntas. Vamos lá. Vou olhar se tem perguntas aqui. Só o Fabinho me chamando de lindo. Bom dia da Lili. O áudio tá ok. O Marco colocou que tá tudo ótimo. Bom dia, Luiz. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Pera aí, que tá chegando aqui. Junto, ver se você consegue entrar aí, Carlinhos. Bom dia, meu irmão. E aí? Ó, o Anderson colocou aqui, ó, a tríade do tempo. Eu tô lendo as perguntas, a gente já começa aqui, Carlinhos, tá bom? Tranquilo. Deixa eu só verificar se tem alguma pergunta específica. Calma só um minutinho. Aí tá aqui o Fábio Plas também. Vamos ver o que mais. A Helena Braga. Helena Fraga, eu falei Helena Braga. Li errado aqui. Eu conheço ela como uma irmã. Não podia ter errado desse jeito. Bom, é o seguinte, eu vou falar com você, e aí nós dois aí a gente pode ser, você também encontrar alguma pergunta, a gente trabalha junto nessa aqui, tá bom? Beleza. Como é que tá meu áudio aí? Só por curiosidade, tá? O volume tá bom, tá ruim, tá esquisito? Cara, a probabilidade do seu áudio estar ruim é quase zero. Eu vou te apresentar para a galera que está aqui. O Carlinhos é Carlinhos Vilaronga, meu irmão, mora no Japão, então agora são 20 horas e 28 minutos aí, Carlinhos? 20 horas e 28 minutos aos 30 e não sei quantos graus. Então, ele está lá no Japão e ele é consultor especialista em podcast. O nosso podcast, Papo de Ponta, foi uma criação dele. Foi ele que deu toda a estrutura inicial, toda a estrutura do Papo de Ponta para a gente fazer. E se hoje eu tenho um podcast, é porque esse cara me deu essa força. E ele é especialista. Então, para ele falar, olha, meu áudio está ok aí, eu falei, cara, se teu áudio não tiver ok, qual é o que vai estar? Só que eu chamei você, Carlinhos, para participar dessa nossa live aqui sobre produtividade por um motivo simples. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar um livro que eu tenho aqui. Esse livro aqui, ó, chamado É histórico, um livro histórico. Controle da Qualidade Total. Gente, ó, eu vou falar para vocês. O conteúdo da live já foi. E esse bate-papo, ele vai ser um conteúdo muito mais enriquecedor. Se vocês ficarem comigo até o final, e comigo com o Carlinhos aqui, vocês vão ser transformados diante do que eu vou falar. Então, não corre. Você vai se arrepender se fizer isso. Técnica de controle da qualidade. Técnica de controle da qualidade total. TQC. Total Quality Control, né? Controle da qualidade total. Esse livro aqui, ó, foi escrito pelo Falcone. E esse livro eu ganhei do Carlos Vilaronga, que é o meu irmão, que é esse cara que está aqui.
no ano de 2003. Nós estamos em 2024. No ano que eu embarquei para a Terra do Sol No, Nascente. quando você foi para o Japão. Você ganhou esse livro aqui na Brastemp, quando você trabalhava lá na Brastemp, né, no controle de qualidade, e você me deu Uhum. esse livro. Ele não foi o primeiro livro que eu li sobre qualidade. O primeiro livro que eu li sobre qualidade foi esse aqui, chamado Preconceitos da Qualidade. É bem fininho, nem sei se existe mais. Esse livro aqui, ele fala sobre um negócio chamado PDCA, que é a base de tudo. Mas a base de tudo mesmo, deixa eu ver se eu tenho onde fácil aqui, que aí é pra galera pirar. É esse negocinho aqui, ó, gibizinho, ó, chamado 5S. Então, se a pessoa souber fazer um 5S, souber fazer o PDCA, souber fazer um controle da qualidade, a pessoa vai ser a pessoa mais produtiva do mundo e vai conseguir fazer com que a sua empresa, o negócio, seja o mais produtivo do mundo. Eu sou um cara da área de software e eu tinha o Backsite, uma empresa com uma tecnologia incrível e nós não prosperávamos. Muito pelo contrário, nós tínhamos vários problemas. Quantos de vocês que estão conosco aqui tem essa situação, por exemplo, de ter uma empresa incrível, uma ideia incrível e não prosperam? Certamente, se isso está acontecendo, tem uma coisa faltando na sua vida, que é gestão. E a base da gestão é a produtividade. E eu comecei a descobrir isso e me apaixonei por isso há 20 anos atrás por conta desse cara que está aqui. Por isso que eu chamei você para estar aqui. Eu fico, eu Vou fico passar outro. refletindo às vezes que a gente não tem noção do impacto que a gente tem quando a gente toca a vida de alguém. Você recorda que quando você me mostrou esse vídeo, esse livro, alguns anos atrás, eu nem lembrava mais que esse livro tinha existido um dia. E você estava contando do quanto esse livro fez diferença na sua vida. É engraçado, né? Como a gente toca as pessoas tocam a vida da gente, e muitas vezes a gente só vai perceber o valor disso muito tempo depois, né? Interessante. Sim, sim. Esse livro transformou o Backsite. Esse livro fez o Emerson ser uma máquina disso aqui, ó. E esse livro fez o Emerson voltar para o universo acadêmico e fazer a minha faculdade de administração, fez eu fazer as minhas 3 pós-graduações, foi por conta desse conteúdo que a gente teve, que você me deu há 20 anos atrás, antes de ir para o Japão. Depois eu fui para o Japão conhecer a sua casa, nós fomos visitar Terrinha do Sol diversas Nascente. fábricas e a gente foi ver essas fábricas na raça, ali na prática, né? Fala a história da Toyota, tá? A gente foi lá na Toyota para ver. Então, o que acontece? A minha história com a produtividade, ela tem 20 anos no mínimo. Mais, né? Porque o livro é de 2003, você me deu, e eu já estava com os outros livros, tem uns 22 anos em que eu trabalho com essa parte de transformar ideias em métodos, né? Que seria basicamente o princípio disso tudo. Recentemente, em coisa de um ano, eu conheci um outro elemento, que aí eu vou falar aqui abertamente para você, porque vai ser bom para você também, que também tem me transformado numa outra pessoa. Vamos dizer que eu estou indo para o nível 3. Nível 1, tecnologia, foi por onde eu comecei. Nível 2, metodologia, que é isso que nós estamos falando aqui hoje. E nível 3, aí agora, consciência. Esse nível 3 foi através de um negócio chamado inteligência emocional. Eu conheci esse negócio basicamente o ano passado. E comecei a olhar para cá. Aí você me conhece, sabe que quando eu gosto de alguma coisa, eu mergulho, né? Então, quando eu fui para o lado, conhecer a parte da inteligência emocional, eu comecei a perceber os porquês que as pessoas têm problemas, para que a gente possa, de forma mais inteligente, criar soluções e aí automatizar isso. Então, os porquês que as pessoas têm os problemas, ele tem como base as emoções, né? E aí eu comecei a participar de muitas coisas dessa área aí, né? E eu estou sendo punido por isso, porque muitos dos meus seguidores falam: o que você está fazendo? Está virando coaching. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conseguir entender os porquês, né? As pessoas, elas compram pela emoção. E depois elas acabam justificando pela razão. E aí, quando você
pega isso. Eu sou um perigo, por quê? Porque agora eu estou começando a mapear as emoções e mapear os gatilhos mentais e transformar em processos que utilizam isso e criam produtos. Aí é o Emerson sendo Emerson. Pedi para você vir aqui para falar sobre produtividade, porque você está no Japão. O Japão é um dos países mais produtivos que existem no mundo, por cultura mesmo, né? E você está inserido nisso, você trabalha dentro de uma indústria, e eu queria que você se apresentasse um pouco melhor e falasse o que você faz aí no Japão. Bora lá. Estou há 20 anos aqui, nasci em Salvador, na Bahia, crescido no interior de São Paulo, né? Então baiano meio Nutella aí, porque influência muito no interior de São Paulo. Estou no Japão desde 2003, sou casado com uma neta de japoneses e tenho 2 filhos, um de 9 e um que vai fazer 22 esse ano. Trabalho numa empresa de logística que presta serviço para a Suzuki Motors e desde 2019 eu empreendo como second job, né? Então eu tenho meu trabalho formal e estou empreendendo na área de comunicação e produção de conteúdo digital, em especial a mídia podcast. Então eu sou fundador da Nabecast Podcasts e Multimídia. Atualmente eu apresento 2 podcasts, um que é para a comunidade japonesa não, comunidade brasileira que vive no Japão, que é o Mochiori, falando dessa vida do bem viver no Japão. E eu tenho um outro que chama Você Também Pode, que é para tentar ajudar quem quer começar um podcast ou melhorar o podcast. Então, falando com a comunidade de podcasters aqui do Japão, mas também tem alcançado gente nos Estados Unidos, aí no Brasil, em Portugal, está expandindo um pouco. E por conta desse meu trabalho com podcast, eu tentei criar uma conexão com a galera, e daí nasceu, né? Então eu fui idealizador e sou cofundador do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que uma pesquisa recente que a gente fez, aparentemente, pelo menos, é a única rede de podcasters brasileiros imigrantes ativa no planeta. No Brasil tem várias redes, mas redes de brasileiros imigrantes, a única rede ativa atualmente, pelo que a gente entendeu, aqui no Japão, é a nossa, que a gente fundou em 2020, se não me engano. Então é um pouco da minha aventura, né? Fora isso, sou formado em teologia, nessa área mais de filosofia, espiritualidade, faço voluntariado dentro da minha comunidade de fé. Sou voluntário do Instituto Maria da Penha, eu ajudei, assim como eu ajudei a Tecnoponto, eu ajudei o Instituto Maria da Penha a lançar o podcast deles, dentro da minha linha editorial. Educação e direitos humanos é algo que eu levo muito a sério, então todo o meu conteúdo está conectado com isso, né, o desenvolvimento humano, respeito pela vida e educação, e eu acho que eu não esqueci nada, então acho que, em panorama geral, eu acho que é isso. Olha a Biju do WasabiCast. Oi, Biju. O Anderson colocou aqui, ó, acompanha os vídeos diários do Carlinhos e gosto muito dos vídeos da câmera 3D que ele publica. Inclusive é legal o Anderson falar disso, porque você falou de, você pensou num problema que você queria fazer o vídeo e você incorporou na rotina, e você citou um pouquinho depois na live sobre tempo. E muita gente me perguntou por que eu gravo vídeo na rua. E eu falei, gente, porque eu tenho uma restrição de tempo. Eu trabalho formal, 8 horas. Aqui no Japão, você tem hora extras de 1 a 3 horas por dia, dependendo da demanda de trabalho. Quando eu volto para casa, eu estou fazendo faculdade de marketing EAD, eu faço voluntariado e eu toco a minha empresa. Então, eu tenho restrição do tempo. Aí eu falei, bom, onde eu vou encaixar tempo? Eu vou caminhando para o trabalho, essa caminhada demora 25 minutos. O Instagram pede um vídeo de 1 minuto. Então, eu desenvolvi um processo que eu instalo o microfone em casa, eu ando com a câmera na mão 2 quadras, aí foi o meu processinho. Sim. Eu falo durante 2 quadras e eu edito durante 3 quadras. Quando eu chego no trabalho, o upload já está sendo feito. Então eu gravo na câmera, eu renderizo no aplicativo da câmera, eu abro no CapCut, faço no Canva, tem todo o processinho. Nessa caminhada de 25 minutos eu chego no final do dia e tenho um vídeo diário para postar para a galera. Então, assim, é algo que virou uma identidade. O pessoal tem gostado muito da estética dessa câmera 360 graus, sim, do céu, do panorama. E foi assim, foi meio que por acaso e acabou virando uma identidade. Eu acabei adotando e virou um processo. A Biju, que é do WasabiCast, ela está dizendo aqui, ó, o Carlinhos é o nosso pai da Podnipo BR, que é o apelido do coletivo. Somos muito gratos ao espaço e à oportunidade que ele nos tem dado. Abraço para você e pro Juca, Biju. Ô Carlinhos, deixa eu falar uma coisa, assim, tem muita gente aqui que está assistindo a gente que é meu mentorado nessa área de lançamentos digitais.
E sempre ficam me perguntando sobre os equipamentos, quais são os equipamentos. Aí eu vou falar para vocês, ó, que estão me assistindo, esse cara aqui é o cara que me orienta sobre equipamentos. É ele que me dá toda a base do podcast, som, tudo, toda essa parte técnica, é esse cara que faz isso para mim aqui. Os cacarecos. Eu tenho minha coleção de cacareco, tem coisa aqui atrás na prateleira, no armário. É legal conhecer, é bom. Então é assim, só para poder a gente fazer um gancho, então vamos lá. Então você encontrou tempo para você criar a sua segunda renda, você achou importante estar presente, né, ter uma presença digital mais assídua. E nesse processo você encontrou assim, ó, tinha um problema, você criou uma solução, equipamentos, técnicas para resolver o problema, foi a primeira parte, que foi lá aquela parte chamada QC Story, que está nesse livro aqui, ó. Aqui tem a análise de solução de problemas. E aí, que é o PDCA, deve estar aqui, enfim, não vou me estender aqui, né, nesse, vai estar no finalzinho. E aí você foi lá e descobriu como é que você faz esse negócio aqui, ó. O processo de análise e solução de problemas está nesse livro aqui, o MASP. Aí você analisou e entendeu quais são os equipamentos que você ia usar, e qual é o momento, e qual é o assunto, qual é a pauta, e você teve um dia que você falou, hoje eu vou fazer pela primeira vez. Naquele dia que você fez pela primeira vez, você testou tudo que você planejou, você testou. E aí pode ter dado certo, pode ter dado errado, e você falou, cara, eu vou fazer isso sempre. Aí você transformou isso num processo. Hoje é hábito. Talvez eu acho que você já faça de forma tão automática que nem perceba mais os passos, que aí chegou nesse nível de ser uma coisa tão recorrente que para você é um hábito. Você provavelmente já sai, escova o dente, pega a câmera, sai e já começa a falar, já faz de forma natural. E isso faz com que você tenha instalado na tua cabeça, aí vai para o lado da inteligência emocional. Você implantou depois de no mínimo 21 dias, o normal, 66 dias, agora com 90 dias é avassalador. Se você já fez isso em 90 dias, você já não consegue mais deixar de fazer, é automático. Hoje eu passei 2 semanas sem fazer por conta de rotina, que não deu. E eu fiz um vídeo essa semana falando pro pessoal, tava com saudade, agora faz falta. Faz falta, porque já é parte de você. E eu vou falar para você, meu irmão, você vai prosperar conforme você for implantando hábitos de sucesso. Por exemplo, se esse hábito ainda não está dando resultado, ele vai dar resultado uma hora. E aí você vai melhorando, vai ajustando as peças, vai ajustando as peças. Na hora que esse hábito começar a dar resultado, aí você vai falar assim, agora qual o próximo hábito que eu vou implantar? E qual o próximo hábito? As pessoas de sucesso, elas têm vários hábitos de sucesso implantados na mente. Entendeu? E aí você chega no nível da prosperidade, a galera fala muito, né? A gente que trabalha em consultoria, trabalha nessa área de palestras e tal, fala muito sobre prosperidade e dinheiro, não é porque a gente quer realmente falar que a galera como é que a pessoa vai ganhar dinheiro efetivamente. É porque as pessoas estão buscando isso. Então a gente atrai com esses temas e aí mostra para elas o que realmente está errado. Ó. Você só não está conseguindo avançar porque você não instalou seus hábitos, porque você tem crenças limitantes, porque você tem alguns bloqueios, aí trata de forma emocional essas coisas e a galera voa. Entendeu? Então, E tem parabéns por esse hábito. Uma outra questão que eu percebo, né? Você falou que tem 22 anos nessa caminhada. Esse ano especificamente é o 5º ano da Nabecast, né? E tem sido um ano muito especial, porque houve uma construção de credibilidade, muita gente ficou me observando por anos, e hoje eu tenho acesso à embaixada, acesso aos embaixadores, os 3 consulados brasileiros no país, me conhece pessoalmente, eu tenho apoio institucional para evento que eu faço, divulgação de aula que eu estou dando. Mas o que é interessante é perceber que quando você olha para trás, né, essa construção de hábitos, de conhecimento, construção de pequenos processos, não é aquele negócio de você abrir um perfil no Instagram hoje, daqui 2 semanas você ter 50 milhões de seguidores. Acontece para algumas pessoas. Mas você percebe que vou chamar assim, a gente percebe que a nossa grandeza veio de pequenos passos, não veio de um passo gigante, né, que aconteceu. E é uma caminhada. E hoje a gente é muito desesperado por causa da internet, até por causa desse negócio de ficar talvez milionário na internet em uma semana. Existem, né, as oportunidades.
mas não é para todo mundo, não acontece para a grande maioria das pessoas tão rápido, e é interessante, você às vezes desvaloriza, né? A gente não valoriza esses pequenos processinhos, né? Esses pequenos aprendizados, esse acertar e errar, né? Você falou de que empreender é muita coisa dá errado, você deu errado, Sim. deu certo, você descobriu um jeito de não fazer aquilo. Sim. Ó, Carlinhos, eu vou falar para você assim, agora pode ser que esse dado seja um pouco desatualizado, mas eu vou falar o dado que eu tenho. Demora mais ou menos 10 anos para você estourar do nada. Entendeu? Uhum. As pessoas que estouram do nada, quando você vai descobrir, tem 10 anos de trabalho ali dentro. Entendeu? Demora 10 anos para você estourar do nada. Então, quando estoura do nada, nossa, que sorte que ele fez isso, agora tá super bem. Cara, em média, demora 10 anos para você estourar do nada. Mas, obviamente, por conta das mídias sociais, esse tempo deve ter diminuído. Então, você falou, você está há 5 anos. O Backside tem 25 anos. Antes de colocar gestão, a gente se matava de trabalhar e não tinha resultado. Aquilo estava errado? Não, a gente estava aprendendo as formas de não fazer. Uma vez eu teve uma pessoa muito importante na minha vida, embora eu tenha criado asco e ódio durante muito tempo na vida dessa pessoa por conta dessa frase. Ele falou assim: você é só um programador que automatiza tudo que te enfiam na fuça. Você não sabe quais são as melhores práticas para automatizar. E aí foi por isso que eu entrei de cabeça no mundo da gestão. Cara, não vai ter ninguém que saiba mais melhores práticas do que eu sobre o que eu for automatizar. Eu só vou automatizar se for a melhor prática. Hoje, recentemente, eu descobri que tem muitas coisas que estão na mente. É óbvio que tem um jeito certo de fazer, mas os bloqueios, e aí eu vou empilhando essas habilidades. Né? A habilidade de tecnologia é nata minha, né? Tipo, eu já trabalho com isso há 30 anos. A habilidade de gestão há 25 anos, né? 23 anos, mais ou menos. Agora, a habilidade emocional, eu sou faixa branca. Estou aprendendo, eu sou faixa verde, ou faixa amarela, tudo bem. Mas estou aprendendo com os melhores. Né? Eu sei, hoje eu sou humilde o suficiente para falar assim, nessa área eu sou faixa branca, faixa amarela no máximo. Estou aprendendo com os melhores e está tudo bem. Vamos estudar com essas pessoas que estão na frente. Pessoas até que já foram meus alunos na tecnologia e hoje são meus professores na área de inteligência emocional. E é assim que funciona. Então, quando fala assim, poxa, o Emerson estourou do nada, cara, eu conto para você como foi essa história do nada. Entendeu? Só que aí uma dica, Carlinhos, para você principalmente, que tá, óbvio, né? Quando eu falo que você é meu irmão, eu não estou falando de forma figurativa, né? Você é meu irmão. Então, assim, qual é a grande jogada? A grande jogada é o seguinte: como é que você está há 5 anos e pode ser que você não tenha tido o sucesso que espera nesses 5 anos com esse negócio? Você só consegue ficar esse tempo fazendo isso porque isso é o seu propósito. Você ama fazer isso. Quer ver um exemplo? O Elvis Presley fez mais de 700 músicas. Só 40 viraram hit. Mas eu tenho certeza que ele se divertiu nas 700 músicas. Thomas Edison patenteou mais de 1000 ideias. A gente só lembra da lâmpada, cara. Mas eu tenho certeza que ele amava fazer essa parada. Entendeu? O Messi bateu mais de 700 faltas, só fez 60 gols. Mas eu tenho certeza que ele se divertiu batendo as 700 faltas. Então, o primeiro passo para você enfrentar esse universo de ter que fazer muitas vezes para acertar uma ou duas é você encontrar o seu propósito, saber o que é que você quer ser pro resto da sua vida. Quando eu comecei... Eu duvido que nesses 5 anos você não tenha se divertido. Não, muito, muito, muito. Até um pouquinho aqui entrou antes a Biju, que é a esposa do Juca, eles são os criadores do podcast, o WasabiCast. Cara, são amigos, vieram tomar café em casa, são gente que a gente conhece filho, sabe quando o filho fica, são quase uma extensão da família que essa jornada me deu. Sou muito grato por essa jornada, ter me trazido tantos bons amigos. Mas eu comecei esse processo de produzir conteúdo digital que virou o podcast, né, que era um projeto de compartilhamento de conteúdo presencial com café e biscoito. Esse presencial foi para o áudio, do áudio virou áudio editado, até que foi distribuído pelo sistema de distribuição podcast. Mas hoje, quando as pessoas me perguntam como é que você se define,
Eu sou um empreendedor social através da comunicação. Eu quero fazer podcast? Claro, eu amo essa mídia. Eu acho o diálogo uma coisa muito enriquecedora, né? Sim. Mas qual é o meu objetivo final? Impacto social positivo através da comunicação por meio da ferramenta podcast. Eu também tenho feito por meio de live, por meio de videozinho curto. Hoje eu tenho dado um pouco mais de pluralidade para o tipo de mídia onde eu crio isso. Mas hoje eu me entendo assim. Cara, você é um cara que quer ganhar dinheiro com podcast para se sustentar com isso? Claro, que eu acho que seria muito mais divertido do que carregar caixa na empresa que eu faço aqui. Mas enquanto as rendas não se equiparam, eu acredito que estou fazendo isso. E, cara, eu pergunto para muita gente que faz conteúdo digital e podcast também, a galera fala, e aí, você tem vontade de parar? É todo dia. Você bate aquele desânimo e fala, cara, é tanto tempo. Só que eu tenho um sonho. E eu tenho a vocação. E eu falo, cara, aí sempre quando eu penso em parar, alguém manda uma mensagem. Não. Gente do Brasil, cara, gente dos Estados Unidos que manda recado e fala, velho, não para porque tá sendo importante para mim. Eu falo, pô, era isso que eu tava querendo. Não, olha só. Fazer a live é uma coisa. Eu vou até dar essa dica para você e vou dar essa dica para todo mundo que está assistindo a gente, tá? Fazer uma live é um ato muito solitário. Porque por mais que algumas pessoas passem aqui, por exemplo, ó, chegou aqui uma pessoa que sempre me apoia aqui, que é a Arlete, está sempre curtindo minhas coisas, comentando. Arlete, quero agradecer você aqui ao vivo, para que você saiba que esse gesto que você faz a gente voltar no dia seguinte, tá bom? Então, muito obrigado pelo teu gesto. Mas, não, muito obrigado pelo seu gesto, sem mais, muito obrigado pelo seu gesto. Mas para quem vai fazer live, eu vou garantir, eu vou falar para vocês, é muito solitário. Porém, eu vou falar duas coisas. Primeiro, eu vou falar para você, meu irmão, não desista, porque tem muita gente que está se inspirando em você. Então, se você desistir, que você não tem noção, o game não está sendo jogado por você. Tem muita gente que está olhando você e está fazendo algo ou está tomando decisões por conta do que você está fazendo. Então, a tua responsabilidade é muito grande. Não desista. Tem muita gente se baseando em você. Isso você não pode fazer nunca. Agora, para poder tirar essa sensação ruim que a gente tem ao fazer uma live e de repente não ter as pessoas ali na hora, por exemplo, tem live que eu faço, tem 3 pessoas que aparecem, 5 pessoas. Aí você fala, cara, eu não vou fazer mais essa droga. Tira isso. Não é isso? É bem então, tira isso da cabeça. Sabe por quê? Ó, aí eu vou contar uma história para encerrar por conta do nosso tempo, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer assim. Ó. Eu tenho algumas coisas na minha vida que me dão uns cliques que aí eu falo, eu implanto essas coisas na minha cabeça e me resolve a vida. Eu estou falando aqui para todo mundo que está na live e quem vai assistir depois gravado. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu montei uma banda de rock. Você deve lembrar dessa época aí. Eu lembro da guitarrinha, a guitarrinha aos pedaços que você personalizou quando você era garotão. Tá ficando debaixo da cama desmontada, acho que era uma guitarra preta, se não me engano. Sim, aí tem várias histórias de conquista nisso aí. Então, assim, eu montei uma banda de rock. E a banda de rock, eu nunca quis ser aquelas bandas de barzinho para ficar tocando só cover enquanto o pessoal come. Eu queria fazer show. Então, a minha banda era para tocar as minhas músicas e era isso. Eu queria me divertir com o negócio. Eu queria mostrar o meu trabalho e tal. Então, a gente tinha que produzir música. A gente tinha que ensaiar as músicas para poder apresentar e ter os shows. Então, veja, eu sempre falo que a minha banda de rock foi a minha segunda empresa. A primeira eu conto outro dia. Então, o que acontece? A minha banda de rock, quando a gente, para poder fazer o espetáculo no bar, no dia da apresentação, no dia do espetáculo, nós tínhamos que ensaiar. E os ensaios éramos só nós. Era só eu, o guitarrista, eu era o guitarrista, era eu, o baterista, o baixista e o vocalista. Nós 4, nós nos juntávamos e fazíamos um ensaio. Como tinha que pagar, era tudo molecada, tinha que pagar o estúdio, a gente falava assim, pô, tive uma ideia, tem um amigo meu que queria vir no ensaio, porque ele acha interessante. Cobra dele. Vamos começar a cobrar dos amigos para participar do ensaio o valor da hora do estúdio, que a gente ensaia de graça. E aí a gente fazia isso, a gente fazia o ensaio e a gente deixava essas pessoas virem para pagar o ensaio. E aí a gente ensaiava com eles sentados no chão ali. Mas aquilo era só ensaio.
Aquilo não era o espetáculo, aquilo era o ensaio. Curiosamente, para aquela galera sentada ali, era o espetáculo, né? Para eles era, Uhum. né? Para aquela galera que estava ali era o espetáculo, mas aquilo não era o espetáculo, aquilo era o ensaio, certo? Quando eu comecei a fazer live e eu comecei a ficar triste por conta do quórum que estava baixo, de repente 5 pessoas, 10 pessoas, quando isso começou a me afetar psicologicamente, eu falei, cara, essas pessoas que estão aqui, ó, vocês que estão aqui comigo agora, muito obrigado por estar pessoalmente vendo a gente produzindo o que vai ser colocado no ar para centenas de pessoas assistirem. Então, isso, para mim, eu comecei a enxergar a live como um ensaio. E se tiver uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, eu tenho o privilégio de tê-las no meu ensaio, porque, na verdade, nós estamos produzindo conteúdo para centenas e milhares de pessoas verem depois. O espetáculo vai acontecer quando eu encerrar essa live e disponibilizar para todo mundo. Entendeu? E vocês que estão aqui ao vivo com a gente, muito obrigado por estar no meu ensaio desse espetáculo que vai acontecer, porque depois vocês vão rever, vocês vão compartilhar com seus amigos, e assim, quando vocês começarem a enxergar dessa forma, nunca mais vocês vão ficar tristes quando o ensaio tiver poucas pessoas, porque são pessoas especiais que vão estar ali. Entendeu? E tem uma questão que, para gente que produz conteúdo digital, né, eu acredito que tem uma percepção diferente também, porque você teve a experiência do ensino na sala de aula. Sim. Você sabe o impacto que tem você montar uma turma de 3 pessoas, acompanhar essa galera uma semana, 2 sábados, um mês, 6 meses, enfim, dependendo da aula que você deu. Eu sei que a percepção de quantidade de pessoas e de impacto e de transformação de vida é diferente para um professor que já teve em sala de aula. Para a gente que começou no digital, a gente se compara muito com o canal da emissora, com a artista, com pessoas que têm, às vezes, uma live com o Casimiro, que vai lá e foi para a Olimpíada e 50 milhões de pessoas assistindo o negócio do cara. E aí você fala, cara, não sou um Zé Ninguém. E às vezes a gente esquece de que a gente às vezes você não tá brincando o mesmo jogo, né? Quando a gente faz uma live no Instagram, a gente não tá brincando o mesmo jogo de uma grande rede de televisão. É uma outra quadra. E às vezes a gente se compara de maneira injusta e isso afeta muito o nosso emocional. Porque a gente sonha em ser muito grande e a gente esquece, às vezes, de nos comparar com nós mesmos. Eu digo pro pessoal, olha, gente, comparado com influencer tal, 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 tal e tal, eu sou um micro influenciador. É o nome que é dado para pessoas que têm perfil com, sei lá, 1.000 pessoas, 800 pessoas, são micro influenciadores. Mas eu olhando para minha história, teve um momento que eu tinha 0. Aí eu tive 100, depois eu tive 500, depois eu tive 1.000, tive 1.500 e segue crescendo. E às vezes é injusto com a gente mesmo quando você se compara com aquela tal personalidade que estourou depois de 10 anos de caminhada e você está começando com 80 seguidores e você fica triste, mas você acaba sendo injusto porque você não olha para a sua jornada. Isso acalma muito o coração do pessoal. E galera do podcast, amigos tiktokers, galera do YouTube, eu percebo que essa questão da saúde mental, você falou de inteligência emocional, cara, é muito sério, porque a internet é legal, é impressionante você saber que você está falando com uma pessoa na Nigéria, no Egito, em qualquer outro lugar, mas também pode vir os haters, você pode receber uma crítica que vai te afetar muito. Então, precisa de apoio, precisa de sabedoria, precisa de autodesenvolvimento, entender os seus limites, a hora de dizer sim, a hora de dizer não, a hora de desligar, a hora de ligar. Sim. É super divertido, como você falou, é divertido demais. Sim. Mas tem que ter um pouquinho de você se dispor a amadurecer no processo, porque se expor, assim como ser um artista, ser uma pessoa no teatro, ser um cara de uma banda que está no palco, você pode receber uma latada de cerveja no meio do show, né? Não é fácil, né? Realmente a inteligência emocional é importante, a experiência que a gente ganha no caminho é muito importante. Uma coisa que eu digo pro pessoal, você falou da banda, e enquanto você percebe conexões, o cara hoje, eu sou grato por ter participado de oficinas de teatro quando eu tinha 10, 12 anos. Sou grato por ter participado daqueles negócios, aqueles jogral, aquelas coisas horríveis que a gente fazia, né, na igreja, aquele teatro horroroso, com aqueles panos amarrados na cabeça. Hoje me ajudou a desenvolver a fala pública, de ter participado de coral, de ter participado de bandinha de igreja, bandinha do Senai, bandinha da escola.
quando a gente olha para trás, você vê como é que essas coisas contribuíram para formar quem você é Ah, hoje. sim, Aí, sim, sim, hoje sim. eu tenho conversado com as pessoas que, se a gente para pensar, passado, presente e futuro, na verdade, eles estão todos conectados no mesmo momento, porque o nosso passado nos acompanha o tempo todo. E o futuro, ele está sendo montado agora. Então é como se tudo tivesse dentro de uma esfera que te acompanha o tempo todo, né? Você não abandonou o teu passado e o futuro não é algo inalcançável, é algo que você está construindo agora. É bem legal isso. Está chegando um monte de mensagem aqui. Então, vamos começar a ler as mensagens pro pessoal, porque senão a gente está deixando o pessoal para trás. Ó, eu vou dar uma descida aqui, eu estou vendo o que a gente está falando. A Arlete colocou aqui que é bom aprender. Ah, gente, eu sou faixa branca ou amarela na área de inteligência emocional. Eu sempre procuro alguma coisa para evoluir e é assim, somos todos Silva, todo mundo está começando novamente, né? Aí fala, a Cláudia falou, exato, eu comecei a fazer live, mas parei, não sentia vontade por isso. Ó, pensa assim, ó, todos vocês, pensa assim, você não está produzindo uma live para ser ao vivo. Você está usando o procedimento de gravação ao vivo do Instagram para gravar um conteúdo para o seu Instagram. Só que você não está criando esse conteúdo, você está criando um canal no seu Instagram que deveria ter uns 100 episódios. Então, o seu trabalho ele é a longo prazo. Eu estou fazendo aqui, eu vou criar um Instagram que terá 100 episódios, e cada episódio é uma live. Então, você está construindo isso. Depois que você terminar o 100º, aí você avalia o estrago. Não é construindo o primeiro episódio ao vivo que você vai conseguir ter o resultado, não. A menos que você apele para as coisas que eu não vou comentar aqui. Vamos ver lá. A Aline colocou, já fiz e senti essa solidão. Pois é. Aline, presta atenção. Líder anda com líder. É solitário mesmo. Por isso que de vez em quando é legal você chamar aqui eu e o Carlinhos, já não é mais solitário. E o meu outro irmão, que é o Anderson Vilaronga, que é o professor de Project, BIM, AutoCAD, crânio também, tá falando assim, tô me sentindo na sala de casa aqui, batendo papo com meus irmãos. Uma hora a gente vai fazer um tema junto também, Anderson, se prepara, que eu vou puxar você aqui para cima também. Eu fiz sentir a solidão. Então a solidão, coloca alguém para falar com você que vocês ficam os dois batendo papo e já era. Aí o Felipe, filho da tia Edi, tá colocando aqui, ó, que orgulho, primo, é isso mesmo, não importa a quantidade, sim a qualidade, vamos, bora para cima, isso aí, é só gente boa aqui, ó. Eu estou me sentindo na mesa de casa, o Anderson falando, café da tarde, escutando meus irmãos falar sobre experiências e curiosidades. Aí tem aqui o Hélio, falou aqui, ó, parabéns pelo trabalho, Emerson Vilaronga, conheci você no sábado passado e encontrei em suas palavras muitas sacadas boas, e hoje também, gratidão. Hélio, você não tem noção como eu me diverti naquele dia. Eu só faço coisas se eu puder me divertir. Eu cheguei ali e foi muito bom para mim, para estar ali. Aquilo eu fiz com muito amor, foi muito gostoso. Cara, vem comigo, vamos para cima. Eu agradeço você pela sua presença, pela sua manifestação aqui, tá bom? Muito obrigado, gratidão aí, tá? Marlene Caselato, olha lá. As comparações sempre são negativas. Temos que trilhar nosso caminho e ter modelos inspiradores. É isso aí. Se você quiser comparar, compara você com você mesmo do passado. Aí, beleza. Eu evoluí um pouco em relação ao dia anterior. Eu evoluí um pouco em relação ao mês passado. Então, se você for comparar, a competição é você com você mesmo. Cláudia, perfeito. Agora, sua mensagem de encerramento, Carlinhos. Nós já estouramos aqui, 9:03. Ela foi a mais longa até aqui. Minha Sua mensagem, mensagem pro povo. minha mensagem de encerramento para você que está querendo começar no digital é divirta-se. É isso aí. Divirta-se com o processo. Cara, você vai fazer muita coisa que vai ficar muito feia, você vai gaguejar, a iluminação vai ficar uma droga, o som vai ficar uma droga. Cara, eu já perdi gravação de clientes, cara, eu já fiz cada barbaridade, depois tem que se virar para arrumar. Né? Recentemente pediram para mim fazer um agendamento, esqueci de colocar a gravação automática, a pessoa perdeu 2 horas com um convidado importante. E foi assim, acontece. E a cada vez que acontece, você aprende algo que você precisa ficar atento e você incorpora no processo seguinte. Nos primeiros vídeos, nas primeiras lives, nas primeiras gravações, você vai estar tão nervoso que você não vai conseguir acessar a sua identidade na comunicação. Para vocês entenderem. Quando eu comecei a fechar parcerias com o consulado, com empresas aqui no Japão, eu fiquei tão tenso, porque eu falei, cara, e agora tem empresas que estão me olhando, tem
órgãos, instituições brasileiras aqui no Japão me olhando. Eu fiquei tão tenso que eu perdi a minha identidade. Eu ouvia eu falando nos vídeos e falava, cara, isso tá muito feio, isso não sou eu. Eu tenho leveza, não é o meu jeito de comunicar. Demorou meses para mim aliviar essa tensão e acessar de novo a minha identidade. E o que eu percebo é que quando eu falo do jeito que eu falo, usando palavras mais coloquiais, não sou formal, não falo... Cara, fala com chapéu, às vezes eu uso caipirês, às vezes eu faço piadinha sem graça de quinta série, lógico, com todo respeito, mas eu percebo que é isso que toca as pessoas que se conectaram comigo, é com eu, na pessoa, assim, do jeito que eu sou. E eu fiquei na pressão de construir um outro cara que eu não sou, para me comunicar e não funcionou. Eu tive que desmontar esse espantalho que eu criei e eu acessei quem eu sou, a minha identidade, e aí eu vou para a internet tranquilo, sabendo que eu vou ter falhas, sabendo que vai ter pessoas que vão se conectar com essa pessoa que eu sou, e muita gente não vai se identificar, não vai se conectar, vai se conectar com outro comunicador, e é isso aí. Né? Então, se divirtam, se pressionem menos, e vocês só vão acessar a sua identidade, se comunicar com a sua identidade, fazendo tantas vezes a ponto do nervosismo abaixar a poeira. Até lá, é tensão, é estresse, é tremidinha no olho, é voz, gagueira. Não tem jeito, vai ter, é o processo. Não tem o que fazer. É isso aí mesmo. Eu tenho uma dica para destravar a galera e encerrar. A minha mensagem para encerrar é destravar esse momento aí. Aí primeiro eu vou falar com os cristãos. Né? Se você é cristão, acredita em Deus, quando você for para a sua primeira experiência de live, de palestra, seja o que for, você para, reflete um pouco, deixa na mão de Deus, bota na mão de Deus e fala, Senhor, agora é você que vai estar no comando, eu vou lá e vou fazer o meu melhor. E deixa que aconteça o que tiver que acontecer. Se você subir e fizer um trabalho ruim, é porque você está tendo que aprender alguma coisa. E se você subir e brilhar, é porque era aquilo que era para acontecer. Então, você coloca na mão de Deus e vai. Agora eu vou falar com os ateus, porque o Emerson vai encerrar de um jeito hostil. Segundo Freud, vou usar palavras um pouco mais agressivas. Marlene, principalmente, vai falar, meu Deus, mas eu estou falando com os ateus. Tá? Ateus, se você estiver de frente de uma experiência, de uma live ou de uma palestra, você chega lá e você vai saber o seguinte, o seu medo está relacionado ao seu problema com rejeição, porque você acha que as pessoas podem achar você um idiota. Aí você vai fazer o seguinte, você vai usar esse método que eu vou passar aqui. Elas já acham você um idiota. Então você vai falar o seguinte, foda-se. E sobe. E vai. Isso é Freud, hein? Eu não estou usando, não estou querendo ser uma pessoa com a boca suja aqui. Estou falando que tem o mesmo poder, essa palavrinha, que é o que é, eu vou fazer o que der. E se você é cristão, colocar na mão de Deus. Se você é ateu, foda-se. Vai lá e faz. Feio, né? Mas é isso. Fechou? Essa frase eu ouvi recentemente, algo parecido, de um cara falando do trampo dele, e fala, cara, se eu for parar o que eu tô fazendo, com medo das pessoas falarem mal de mim, me acharem um babaca, um folgado, eu tô ralado porque todo mundo já acha, então tem que tocar o meu lado e é isso aí. Sabe qual é a diferença entre o gênio e o idiota? Resultado. Entendeu? Então, se você não subir, você não vai ter resultado. Se você não fizer, você não vai ter resultado. Então, foda-se. Ou põe na mão de Deus e vai. Entendeu? Desculpa, Marlene, essa boca suja, mas é só o finalzinho da live. Quem chegou no final pegou esse pedacinho, mas é o Emerson sendo o Emerson. Tá bom? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Fechou? Fechou. Então tá bom. Carlinhos, muito obrigado. Te amo, moleque. Faz a diferença aí. Cada um tá de um lado do planeta girando essa parada, tá bom? Até mais. Até mais, Marlene. Até mais todo mundo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sayonara.